Daquela vez não me intimidei por covardia, mas em virtude da mais ilimitada vaidade. Não me assustei com a altura do oficial, nem com a perspectiva de ser dolorosamente espancado e jogado pela janela. E realmente eu teria suficiente coragem física. O que me faltou foi coragem moral. Fyodor Dostoiévski. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria trazer um pensamento, de certa maneira, introdutório, principalmente para as pessoas que não me conhecem. No mundo das ideias, na minha ilha utópica, eu tenho um pensamento que me segue já há alguns anos. Na verdade, eu me sinto preocupado, para não dizer outra coisa, com a necessidade de classificação que visa criar uma precoce opinião sobre determinada pessoa ou coisa. Me inquieta um certo clima de obrigatoriedade das pessoas que estão ali se conhecendo de falar de tudo que faz, de dizer seus títulos, de falar sobre suas conquistas, entre outros motivos de orgulho social. Parece que de fato as pessoas estão numa entrevista de emprego que necessita da validação do currículo para classificá-las como aptas ou não a ser candidatas a ser alguma pessoa próxima a mim. Então, assim, sem nenhuma pretensão astronômica, tenta iniciar uma amizade, conhecer alguém sem saber de cara os rótulos dela. Essas classificações que seriam conquistadas de uma maneira mais saudável, ou seja, através de uma conversa boa. Não iniciem a conversa pelo fim, pelos rótulos, pelo que a pessoa faz, se ela é ou não um destaque na sua área, como se isso fosse necessário para dizer se essa pessoa é mais atraente ou não. Então experimentem uma conversa bem estruturada, um diálogo bem feito, que tenha como alimento a curiosidade de entender por que a pessoa é aquilo que é, através de uma conversa que seja saudável para os dois, sem a necessidade precoce de saber quem ela é antes de conhecê-la. Talvez isso vá diretamente contra os nossos instintos, mas essa é a graça, transcender a condição animalesca, se aproximando da sofisticação das nossas capacidades intelectivas. Pois bem, hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns filmes que de certa maneira conversam ali com o surrealismo e tentar entender talvez o motivo de alguns filmes como os que eu vou citar estão fazendo tanto sucesso atualmente. Às vezes a gente se depara com algo que no primeiro momento dizemos que é doce, mas se a gente analisar melhor, depois de um tempo, a gente percebe que aquilo que era belo não era tão belo assim. Ela pode se transformar em algo mais dramático, em algo cru, real. A questão é que parece que às vezes estamos condicionados a já achar bonito ou feio alguma coisa antes mesmo de conhecer essa tal coisa. E aí criar uma narrativa, criar uma perspectiva em cima disso. E detalhe, isso é diferente da esquemata do Gombrich. Partiremos do seguinte: nada é o que parece. A beleza só é alcançada com o tempo. O surrealismo representa, entre outras coisas, esse paradoxo de realidade com o real oculto. O que você vê nessa imagem? E agora com a frase que descreve ela. Então, se trata de uma traição que as imagens podem te fazer. As imagens e as palavras não são necessariamente a mesma coisa. O que você tem de narrativa não é comparável ao que você vê, ao que você percebe, ao que você interpreta. A palavra cachimbo, ela não representa um cachimbo realmente. No mundo simbólico, as palavras são abstratas, são subjetivas. O próprio Lacan falava sobre a relação das estruturas simbólicas e ideais com o real. Se trata da nossa própria construção como eu, como sujeito que tem uma condição paranoica e se relaciona com os pensamentos do que eu acho sobre ele, do que eu acho que ele acha sobre mim e do que eu estou pensando sobre ele achar o que eu acho dele. Portanto, o eu tem essa estrutura paranoica que projeta, que duplica, e quando eu duplico a realidade, é que eu consigo alcançar através da fratura entre essas partes, e então eu consigo alcançar a verdade da realidade que é escondida através de mecanismos de mediação. Então, no filme Parasita, a gente vê a aproximação que rasga o véu entre o normal, real,
com o real que é impensável, por ser impuro, por ser bizarro, e justamente essa relação com o nosso inconsciente. O filme mostra que, no primeiro olhar sobre a dominação dos mais favorecidos e a dependência dos mais pobres, não dão conta da verdade total. Porque, fugindo dessa primeira impressão, vemos que há também uma relação de dependência da família rica dos mais pobres, que eles precisam dos serviços de quem está numa posição mais baixa que a deles, para poder então manter sua postura. Há uma relação dual de quem precisa de quem. Aprofundando ainda mais, vemos que a luta de posição, a luta de classe, não é só entre família rica e família pobre, que é algo claramente distinto. Há uma terrível guerra dentro do mesmo nível social, ou seja, pobres que precisam não se reconhecer em outros pobres, humilhando-os, e ricos que brigam pela posição do mais rico. A narrativa dantesca de O Poço traz de volta esse debate sobre o imediato, valorizar a minha necessidade fisiológica de comer agora porque a comida está na minha frente, sobre ela dever ou não ser superior à solidariedade, sobre cogitar a possibilidade de que abaixo de mim tem pessoas que, igualmente eu, sentem fome. Trata-se de uma condição sobre afastar uma condição que é imediata, sobre pensar, cogitar as possibilidades do futuro. Afinal, na minha condição ética de um para a sociedade, nesse sentido, tem toda uma sociedade sendo ética para mim. E no filme, a condição utópica, socialista do protagonista se viu com a realidade de que seus ideais não foram suficientes para salvar a vida das pessoas que ele queria ajudar. O interessante é a problemática do óbvio entre um idealista, um Dom Quixote que entra lá com um livro, versus o realista, um Sancho Panza, que entra com a faca. Se trata de se relacionar com seus ideais, com suas narrativas, com suas estruturas que fazem você projetar um mundo ideal. Se trata de perceber até onde você pode ir, porque sua visão sobre o futuro na partida era uma. Quando você se aproxima, quando você caminha em direção aos seus objetivos, elas se deparam com as variantes de uma vida, da vida humana que é complexa e que nos prega alguns mecanismos sobre ilusões que a gente tem sobre as nossas próprias crenças. E com isso, cogitar a possibilidade da verdade estar sendo encoberta por falsas verdades, por um mecanismo que oculta o real, que oculta a verdadeira condição minha como ser humano, que ao se deparar com um filme que traz algo que é tão meu que eu tento esconder, que eu não acho possível ser verdade, torna para mim uma condição de perceber que eu estou naquele filme, assim como aquele filme está em mim. Por fim, para as pessoas que gostaram do filme O Poço, que estão se questionando sobre o final, sobre as questões filosóficas que podem trazer, recomendo o que eu acredito que serviu como grande referência para o próprio filme Poço, um curta chamado Próximo Piso. Recomendo também o meu autor preferido, Fyodor Dostoiévski, com Memórias de Subsolo. Acredito que é uma leitura indispensável para quem gosta de literatura, para quem gosta de pensar a condição humana. Então é isso, clique aqui em se inscrever, manda esse vídeo para aquele amigo que já divagou sobre isso, que já teve alguma reflexão parecida com essa, e comenta aqui o que você achou desses pensamentos, e até a próxima.